we retain all our earnings, as you know. So if we're retaining 30 or 35 billion or whatever it may be a year, you should expect more operating earnings over time. I mean, this number should be significantly higher 5 or 10 or 15 years from now, because we have the advantage of retaining earnings, and that's what got us to these figures, because they were essentially nothing when we started, and they got there by retaining earnings, and we'll keep retaining earnings. So it's no great triumph if these numbers move up, and what we hope is that they move up at a reasonable rate. Historically, they moved up at an unreasonable rate sometimes, but we were working with much smaller sums then, and that can't be repeated with our present capital base. Mensagens de Omaha, no Terraço Cash de número 375. A vinheta inicial é Warren Buffett falando sobre os retornos acumulados em trecho do encontro anual dos acionistas da Berkshire Hathaway de 2023. Uma coisa que eu nunca faço, e eu acho que é um grande erro, é você pensar como economista, você vai decidir o que é politicamente factível, o que é politicamente interessante. Eu nunca penso dessa maneira, eu digo o que eu penso e deixo as pessoas pegarem o que quiserem. We are expecting that every month we will see a further decrease. I think that inflation at higher rates than what we're used to is here to stay. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 17 de maio de 2023, uma quarta-feira, em Ourinhos, para o 375 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Já pensou como deve ser um dos eventos mais esperados do ano quando o assunto são os investimentos? Nesse episódio especial, estou com Guilherme Zanin, que esteve na conferência anual dos acionistas da Berkshire Hathaway e irá contar sobre algumas reflexões que ele teve com esse evento. Fala, Gui, tudo bem? Fala, Caio. Fala, pessoal do Terraço Cast. Aqui é Guilherme Zanin. Para quem não me conhece, sou economista de formação, trabalho no mercado financeiro já há 14 anos. Tenho todas aquelas certificações que são sopa de letrinhas, né? CFA, Series 7, no Brasil CGA, CNPI. Atualmente trabalho também como professor na Elme Banco e sou especialista de investimento em renda variável. Me dediquei nos últimos anos a investimentos no exterior. Não à toa vim participar do evento da Berkshire Hathaway e vamos comentar um pouco mais aí sobre tudo o que aconteceu, o que o oráculo de Omaha, Warren Buffett, comentou aí sobre as oportunidades e os investimentos no momento no mercado atual. Se você gosta de assuntos relacionados a investimentos, provavelmente vai viajar junto nas reflexões que discutiremos neste episódio. Vamos ao 375. Guilherme, como funciona essa conferência da Berkshire Hathaway em Omaha? E quais você pensa terem sido as mais relevantes mensagens nesse ano? Vamos lá. Primeira coisa, para quem não conhece, o evento da Berkshire é um encontro de acionistas, ou seja, pessoas que investem com Warren Buffett. Nesse sentido, quando a gente para pensar, qualquer pessoa que tiver uma ação do Warren Buffett consegue participar do evento. Seja um investidor americano ou também um investidor brasileiro, chinês, australiano. E a gente viu pessoas do mundo todo vindo para Omaha. É o chamado a Woodstock do mercado financeiro, Woodstock capitalista, porque as pessoas acabam se encontrando. Mas se encontram para quê? Se encontram para conversar sobre investimentos, se encontram para reafirmar as suas teses de investimento. Tem gente que, obviamente, gostaria de ouvir as frases do Warren Buffett e sair com grandes dicas e grandes oportunidades. Não é normal ele fazer isso, muito pelo contrário. Ele acaba passando essa sabedoria de décadas nos investimentos, principalmente para fazer com que as pessoas pensem em investir a longo prazo. Mas, de qualquer forma, esse encontro de acionistas da Berkshire, como é que você pode participar? É muito simples. Você só precisa ter uma ação da BRK. Existem duas ações. A BRK-A, onde você tem principalmente um valor muito maior, ou seja, cada ação custa aproximadamente $400 mil, para ter uma ideia. E tem a BRK-B, que é a ação menor, como se fosse uma fração.
E aí você consegue comprar ela a partir de $300, $400. Você tendo apenas uma ação, você já está qualificado como acionista. Você pode ou votar online, porque a empresa tem que, por exemplo, definir remuneração dos seus diretores, tem que definir distribuição de dividendos, tem que definir uma série de regras que os seus acionistas têm que se encontrar. Obviamente que no evento da Berkshire, como ele é um dos grandes acionistas, acaba mais para ouvir as frases dele, ouvir os ensinamentos deles, o que ele está pensando sobre o mercado. Existe também no final do evento a parte da votação, mas assim, a gente acaba principalmente querendo ver a feira, querendo ouvir ele e tudo mais. Você estando qualificado, você vai receber um e-mail na empresa, na sua corretora de investimentos do exterior, e aí existem diversas corretoras para você poder investir hoje no Brasil de uma maneira muito simples, você ter já sua conta em dólar, mas a partir do momento que você tem uma ação lá, $300, $400, você vai receber um e-mail em janeiro, fevereiro, e aí você vai poder pedir ou para votar online ou para poder ir participar do evento. O evento geralmente acontece na primeira semana de maio, todos os anos. Ele acaba fazendo esse evento e ele antecipa, ele fala quando vai ser a data. Você viaja para cá e você acaba se encontrando com diversas pessoas. A gente encontrou diversos brasileiros e foi um evento muito bom. Eu acho que o grande destaque desse ano, né? E se a gente fosse parar para pensar o que ele falou e qual que foi o principal insight. Na minha opinião, eu acho que é aquela questão de investir a longo prazo. Ele, nesse ano, ele não tem performado acima do índice S&P 500, porque muitas empresas de tecnologia têm subido apenas. Tudo bem que ele tem uma grande posição em tecnologia, mas com a Apple, mas ainda assim eu acredito que ele esteja reafirmando essa importância do investimento a longo prazo, independente das empresas. E aí, nesse sentido, ele até começou o evento mostrando vídeos de 1994, ou seja, praticamente 30 anos atrás, com as pessoas preocupadas, porque se pensava que precisava ter um plano de sucessão caso ele ou o Munger viesse a falecer. Isso a gente está falando de 1994. E aí, 96, 98, 2002, 2008, 2014, diversos anos, a gente tem visto as pessoas terem as mesmas dúvidas. E, obviamente, ele tem ficado cada vez mais velho e preocupa os seus acionistas com relação a isso. Mas ele demonstra que cada vez mais ele tem passado a bola para os seus managers, né? Ele tem uma equipe, principalmente 2 managers hoje que são considerados os sucessores. Um que cuida da parte de previdência e seguros e outro que cuida da parte operacional, mais ferrovias, investidas de forma generalizada. E com essa distribuição de negócio, hoje em dia ele fica mais no plano estratégico e menos no operacional, que são tocados pela sua equipe e pelos seus futuros sucessores. Então hoje eu acho que o grande destaque do evento foi a reafirmação de que a empresa já está em boas mãos, já está sendo tocada, e obviamente a gente sempre gosta de ouvir o que ele pensa sobre o atual momento econômico e as oportunidades para se investir. Uma das coisas mais interessantes da existência de eventos como esse é a possibilidade de discutir com pessoas de várias partes do mundo sobre algo tão relevante quanto os diferentes objetivos dos investimentos de longo prazo, né, de maneira a unir diversas óticas possíveis, né, levando em consideração várias pessoas de várias partes do mundo, com várias idades, que já viram várias coisas e tudo mais. De fato, o Woodstock do mercado é mesmo um bom nome para esse momento, porque deve ser muito bacana unir tanta gente com esse mesmo foco para ver pessoas que estão há décadas investindo. Não se trata nem necessariamente de buscar saber mais sobre a visão de quem já venceu tantas vezes o mercado ou alguma coisa do tipo, até porque hoje em dia, com o fluxo informacional cada vez maior, essa alquimia do passado não traz mais tantos ganhos além do esperado quanto costumava acontecer anteriormente. Em todo caso, é interessante saber que, além da visão sobre o momento atual de certa turbulência mercadológica, a Berkshire Hathaway já se preparou em termos de transição. A única parte curiosa é pensar que eles estão preparados para isso há basicamente 30 anos.
Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros, o curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Como histórico investidor, Warren Buffett sempre atrai atenções para esse evento por sempre trazer reflexões profundas sobre mercados. A seu ver, qual foi a grande mensagem trazida para esse ano? Qual a coisa mais interessante que você viveu nessa edição de 2023? O que a gente viu de interessante na conferência em 2023 foi que, primeiramente, a gente teve a separação da parte da feira, onde a gente viu diversas empresas investidas do Buffett, por exemplo, a Seesk Engine, lojas, por exemplo, de joias, lojas de ferrovias, roupas como a Brooks, Duracell com as pilhas, empresas aonde ele investe ou tem coparticipação, fazem pelo menos um showroom apresentando tudo que elas têm de produtos e serviços para você conhecer um pouco mais, não só como acionista, mas também para você daqui a pouco até utilizar mais os seus produtos. Depois disso a gente teve a conferência em si, onde é o momento onde o Buffett ele faz alguns vídeos divertidos, engraçados, onde ele apresenta um pouco mais o que ele está pensando, o que eles estão vendo sobre a economia ou sobre os próprios dia a dia. Em 2022, quando a gente veio, se falou muito, depois de 2 anos de pandemia, eles acabaram dando um foco maior nisso. Esse ano já foi um pouco mais sobre as questões econômicas e o ambiente desafiador atual. Depois disso, ele para responder perguntas, seja da CNBC, onde eles têm os direitos exclusivos, seja dos próprios acionistas. Para vocês terem uma ideia, ele respondeu ao longo de mais de 3 horas pela manhã, depois 3 horas à tarde, diversas perguntas que vão desde o que você está esperando para a economia, até perguntas de crianças que estão vindo na sua 3ª, 4ª, 5ª conferência com as suas famílias, reafirmando a importância de investimento no exterior. Isso é uma coisa muito importante de se ressaltar, a parte de investir a longo prazo. É óbvio que a gente acaba pensando, e tudo o que o Warren Buffett ele fala, toda a sua sabedoria acaba relevando a isso, mas a gente vê também pessoas que pensam dessa forma. Então, além de ter jovens que daqui a pouco já têm as suas ações desde pequenos, que seus pais compraram, estão aí há 10, 15 anos com as ações e são jovens de 15, 18, 20 anos, mas também tem pessoas mais velhas que estão com seus 70, 80 anos e que investem, por exemplo, desde 1976. A gente conversou com um senhor que comprou as suas ações, que hoje vale mais de $400 mil, comprou lá por $1.000, $2.000. Ou seja, já parecia que estava caro e depois, de repente, seu patrimônio subiu muito mais. Essa é a importância dos juros compostos e do investimento a longo prazo. E é isso que a gente viu sendo cada vez mais reafirmado. Durante as mensagens, a gente viu grande preocupação do Buffett em falar do tailwind americano, ou seja, do vento a favor da economia local, que acaba ajudando os investidores a realmente a pensar um horizonte de investimento acima de 10 anos. Porque a economia dos Estados Unidos se mostrou mais resiliente que as demais economias, seja da Europa, da América Latina, da Ásia, porque o mercado de capitais é mais pujante e as empresas conseguem planejar investimentos a longo prazo. Para você ter uma ideia, uma das empresas que não é uma investida do Warren Buffett, mas ele já chegou a ter posição, paga dividendos há mais de 200 anos. Ou seja, um mercado que demonstrou estar à prova de crises, guerras, recessões, momentos políticos, momentos econômicos mais adversos e ainda cresceram. E o Warren Buffett destacou isso.
que a grande vantagem de você investir na América é aproveitar esse vento a favor de um mercado mais capitalista que tende a beneficiar aqueles investidores que pensam no momento em alocar os seus recursos. Além disso, ele falou um pouco mais das questões do banco americano, né? Então a gente viu a quebra do SVB, depois teve recentemente a questão do First Republic, e ele exaltou principalmente o trabalho do Banco Central americano, que ele acha que está sendo bastante efetivo em garantir que as pessoas que têm os seus depósitos, seja 10 mil dólares, 100 mil dólares, 1 milhão de dólares, que eles tenham, que pelo menos recebam esses recursos. E que a gente não tenha uma quebra, uma crise de confiança. Ele falou boas palavras sobre o Fed. Ele acredita que eles estão fazendo dentro, obviamente, do que eles conseguem fazer, tudo o que eles podem, e ele acha que esse combate à inflação está sendo bem efetivo. Ele comentou que ele se preocupa com a taxa de juros americana, mas que ele entende que para boas empresas e bons investimentos isso não deveria ser tão impactante. Obviamente que a gente tem que levar isso no contexto econômico americano, onde a gente vê uma das maiores taxas de juros da história chegando a 5%. Acredito que isso seja muito diferente do mercado brasileiro, por exemplo, onde a gente tem 14%, 15%. É difícil a gente ter uma rentabilidade, uma TIR maior que 14%, 15%. Nos Estados Unidos, conseguir um retorno acima de 6% é bem mais palpável, plausível. Então, acho que ele exaltou essa parte de renda fixa, de taxa de juros, sim, está elevada. O caixa dele também está elevado, 130 bilhões. Ele tem dificuldade para encontrar boas empresas para comprar a longo prazo. E esse caixa tem rendido a uma taxa muito maior. Então, isso acaba não sendo tão negativo assim para ele. Mas, obviamente, ele quer que a economia americana acelere. Para isso, ele acredita que o governo tenha que, principalmente, definir as questões fiscais, que fogem ao escopo do Banco Central. Ele destacou muito isso, que o Banco Central americano tem feito a sua política econômica para tentar amenizar os problemas de inflação e evitar também uma crise. A comunicação tem sido efetiva, mas sai do arcabouço do Banco Central a parte fiscal, e isso que os governos deveriam trabalhar melhor aqui nos Estados Unidos. Então, acho que esses foram os pontos mais relevantes que a gente viu no evento aqui em Omaha. Um aspecto bastante notável de se parar para ouvir o que tem a dizer quem investe há anos é refletir sobre tudo que quem está há tanto tempo já viveu. Pensa bem, em termos de economia, por exemplo, o pico inflacionário pelo qual os Estados Unidos passaram recentemente, quando o CPI chegou a 9,1% em 12 meses, isso aconteceu pela última vez no começo dos anos 80. Certamente, além do Buffett, esse outro investidor lendário que começou em 1976, que você contou, Guilherme, também viu a inflação ser um problema tão grande quanto o que se viu agora, né, bem recentemente. E, para além até mesmo das pessoas mais experientes presentes, ainda se tem esse tipo de coisa. Saber que existem empresas que literalmente distribuem dividendos a investidores há mais de um século, até mesmo 2 séculos. Isso é realmente impressionante. Na prática, olhar o longo prazo ajuda a suavizar as emoções às quais somos sempre incentivados no tempo presente, né? Todo dia tem uma notícia diferente, agora isso vai mudar, a ação da moda, o momento de entrar de carreira em tal mercado e tudo mais. Todo dia a gente é bombardeado com esse tipo de coisa. Convenhamos, parte relevante em uma janela longa de tempo, quando o assunto são os investimentos, é, paradoxalmente, não fazer nada além de seguir um mesmo plano que estiver dando certo. E, sim, o foco de Buffett está mais sobre o mercado americano, que é, atualmente, o mais desenvolvido do mundo, mas que, apesar de todo esse desenvolvimento, passa também por problemas como os que conhecemos por aqui, do tipo, o Banco Central faz a sua parte para desacelerar a economia e frear a inflação, mas não trabalha sozinho. Olha aí mais uma das tantas evidências de que o mundo está lentamente virando um grande Brasil.
Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. John Bogle, enfim, perdão aí a pronúncia para quem souber mais o nome correto, outro histórico investidor e autor da obra O Investidor de Bom Senso, advoga que vale mais comprar índices do que empresas individualmente, dentre outros motivos, porque bons gestores não estarão conosco para sempre. Levando isso em conta, você acha que hoje existe boa estrutura de transição para Berkshire Hathaway a partir do momento em que não tivermos mais Buffett entre nós? Acho que o ponto mais relevante quando se fala de uma possível sucessão do Buffett, e a gente viu isso bastante na feira de 2023, mais do que em 2022, foi a participação dos seus sucessores durante as entrevistas e falando mais das partes operacionais. O que me preocupa com, de repente, uma mudança no comando seria principalmente a carisma do Warren Buffett. A gente vê que ele é uma pessoa que acaba encantando o público porque ele conta muitas histórias, tem um storytelling interessante, faz muitas analogias que acaba facilitando os investidores. E essa comunicação é extremamente importante. Acredito que o operacional da Berkshire vai continuar sendo tocado muito efetivamente. Como eu falei, eles já não estão mais hoje no comando operacional, estão mais na parte estratégica. Então as suas empresas provavelmente vão continuar rendendo. Mas o próprio Warren Buffett sempre disse que a recomendação dele, caso não estivesse mais aqui, é que ele investisse nos ETFs de índices e não se preocupasse em tentar bater a rentabilidade no mercado. Nesse sentido, uma pergunta que foi muito interessante foi se as empresas de inteligência artificial, e hoje em dia se fala muito de ChatGPT, se eles não daqui a pouco iriam trocar os grandes investidores e de repente fazer as compras e vendas para todo mundo, onde a gente teria uma automatização do mercado. E que eu acredito que já exista, na verdade a gente já tem diversas ferramentas que ajudam os investidores a tomarem melhores decisões. Mas o que o Warren Buffett disse é que ele acha que a inteligência artificial vai ser sim uma excelente ferramenta, mas que as pessoas ainda vão continuar fazendo coisas erradas. Dump, para não falar outros termos, né? Mas que isso vai continuar gerando distorções no mercado e isso pode ser explorado pelos investidores. A própria Berkshire, se a gente parar para pensar hoje, já é praticamente uma empresa como um índice. Sua maior posição é Apple e tem grandes empresas similares ao principal benchmark do mercado americano, que é o S&P 500. Então a sua performance dificilmente vai ser muito superior ou inferior ao índice americano. Nesse sentido, por que daqui a pouco vale mais a pena investir na própria Berkshire do que no índice? É porque eles não pagam dividendos. Apesar de Warren Buffett advogar que gosta muito de dividendos, ele prefere que esses dividendos sejam reinvestidos dentro da própria Berkshire, que tem benefício fiscal, ou seja, não paga imposto, o dinheiro fica dentro dela, porque esse dividendo é acumulado internamente, e ele investe esses recursos fazendo os juros sobre juros acumularem. Diferente da pessoa física, onde ela recebe dividendos, tem que pagar o imposto e, infelizmente, acaba diminuindo a sua rentabilidade, além de ela ter que fazer novas aquisições e se preocupar com o momento do mercado. Então, na minha opinião, a Berkshire ela já tem uma vantagem competitiva grande por não precisar pagar o imposto nos seus retornos e acumular mais capital. Na minha opinião, eu acho que esse é o grande destaque, entender que nem a inteligência artificial e nem a mudança do Buffett vão fazer com que tenham grandes impactos. A gente tem que ver quais que são as vantagens de cada um dos produtos de investimento, seja ETF, seja fundos, seja renda fixa, e também das próprias ações, entender o que ela tem de vantagem comparativa, qual que é as suas grandes barreiras a entradas, o que vai fazer com que esse negócio se perpetue a longo prazo e a gente consiga fazer com que essa bola de neve faça os juros acumularem. Então, nesse sentido, eu acredito que sejam interessantes, sim, os ETFs, mas a gente tem que entender que você vai utilizar eles se você não consegue acompanhar o mercado, se você quer ter uma tranquilidade. E se você quer ter uma tranquilidade, você pode também pensar na Berkshire, mesmo sem Warren Buffett, porque ele tem benefícios, vantagens. E é isso que a gente, como
estrategistas, especialistas de renda variável, tenta encontrar empresas que consigam fazer uma grande vantagem comparativa. Se você achar essa empresa, aproveite, diversifique a sua carteira, mas se você quer uma operação mais tranquila, diversificada, com certeza os ETFs são uma operação interessante, junto com empresas como Berkshire, que são já empresas conglomerados bem diversificados. Para quem assiste a série Succession, que aliás está em seus capítulos finais nesse mês de maio, todos sabemos sobre a preocupação principal de um processo sucessório. A continuidade do sucesso de quem estava lá no começo acontecerá ou não? Sim, sempre existirão oportunidades disruptivas, aquelas que mudam o jogo a serem aproveitadas. Mas, como bem conversamos com o Rodrigo no episódio 368, de nome Como Separar Ruído de Informação, o fluxo de informações será cada vez mais presente e, na prática, isso reduz as chances de você, independente do calibre do terminal que você pague ou assine, receba primeiro aquela informação que faz preço de maneira relevante. No longo prazo, então, nem se fala. Em todo caso, ainda existem grandes motivos, nem que sejam apenas os tributários, né? Por exemplo, essa questão de não distribuir dividendos, então você não vai ficar pagando tributo toda hora de renda em cima desses dividendos, porque eles não saem com tanta frequência, ou mesmo a boa e velha formação de uma bola de neve, né? O juro sobre juro, que naquela velha frase atribuída a Einstein seria uma das mais relevantes forças da natureza. Quebrando a quarta parede diretamente desse áudio que você está ouvindo agora, eu te pergunto, você que nos ouve, prefere investir em índices ou ETFs, em empresas que selecionam investimentos, como é o caso da Berkshire Hathaway, ou selecionar os investimentos direta e individualmente? Quem sabe possamos trazer mais desse assunto para cá, para a gente ampliar essa discussão. Que tal? Episódio especial não tem pedido de emoji para quem nos ouve, mas não se preocupem, no próximo episódio da equipe você receberá seu salve por aqui, caso tenha cumprido a regra. Vamos nos despedindo agora do nosso grande convidado. Muito obrigado, Guilherme Zanin, portas abertas para futuras contribuições. Pessoal, brigadão pelo convite, sou fã demais do canal, Terraço acompanha há muitos anos, desde que comecei a economia, Terraço Cast, Caio, toda a equipe, um grande abraço. E quem quiser acompanhar um pouco mais sobre investimentos, de forma geral, investimentos no exterior, saber um pouco mais sobre conteúdos avançados de finanças, e as minhas redes sociais, @Guizanin, onde eu faço uma curadoria, explico um pouco mais do que eu estou vendo sobre o mercado e tento agregar um pouco a vida dos investidores. Segue lá Guizanin, Instagram, Twitter e tudo mais. Um grande abraço e espero aí participar dos próximos episódios. Tchau, tchau. Pode seguir o Guizanin sem medo, que sempre tem bastante informação legal sobre mercados. Ficamos felizes de trazer em um episódio do Terraço Cast uma união tão frutífera entre um evento que o mundo sempre fica de olho quando o assunto são os investimentos e, ao mesmo tempo, permite que reflexões sobre esse assunto sejam realizadas. E é você que tem ao menos uma ação da Berkshire Hathaway. Ficou com vontade de ir na edição do ano que vem? Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras. Até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.